Paz, meus amados irmãos, paz do Senhor, igreja. Vamos pregar aqui o Evangelho no terminal Praça A. Glória a Deus, vamos continuar aqui, segunda parte. A bateria da caixa acabou, eu fui ali pegar o megafone no carro. Vamos continuar. Tem uns tempos que eu trocar a bateria da caixa, não tá aguentando muito. Até que aguentou hoje, mas não tá aguentando muito mais. Uma boa tarde, a paz seja contigo, Senhor. Deus abençoa. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, apta a discernir as boas intenções e más intenções do coração do homem. Esta palavra é poderosa para a salvação daquele que crê. Bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, o tempo está se aproximando, o tempo está se esgotando. A Bíblia declara que o que há de vir virá, não tardará. Livro de Judas, no versículo de número 11 diz: ai daqueles que entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Esses são sem manchas, esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ai daqueles que entram pelo caminho de Caim, o caminho da perdição. Ai daqueles que entraram pelo caminho de Balaão. O caminho de Caim e o caminho de Balaão é um caminho de perdição. Balaão era um profeta, mas como profeta se corrompeu. O caminho de Balaão é um caminho de corrupção. Balaão, na verdade, vendeu aquilo que Deus, ele deu, uma virtude, um dom. A terra está cheia de Balaão, cheia de falsos profetas, cheia de pessoas que vendem a fé, cheia de Judas, outros que estão caminhando pelo caminho de Caim. Mas a Bíblia declara que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Só que infelizmente muitas pessoas estão seguindo pelo caminho de Caim e não o caminho de Cristo. Estão seguindo pelo caminho espaçoso, uma porta larga, espaçosa, e não pela porta que é Jesus Cristo. A Bíblia fala: ai deles, porque assim como Balaão recebeu o prêmio da corrupção, ou seja, todos os homens recebem um prêmio. O prêmio da corrupção, a Bíblia fala que é a morte. Ou seja, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra do Senhor, quando ela diz ai deles, ela se refere a um grito de ai relacionado à condenação, relacionado à eternidade. A Bíblia fala que haverá pranto, ranger de dentes, quando veres que já estão do lado de fora. Ou seja, quando perceberem que tarde demais é para entrar a porta. Por isso Jesus falou: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagem. Segundo a Bíblia, nós estamos vivendo tempos trabalhosos, onde muitos estão, na verdade, vivendo uma vida morna, uma vida totalmente neutra em relação à fé e em relação a Deus. Mas nós sabemos que o muro é do diabo. Jesus falou: antes foras frio ou quente, porém, como tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. Então
seja morno, não seja leviano com o pecado, não seja uma pessoa que leva o pecado de uma forma comum, não seja contra, na verdade, não seja uma pessoa concordante com os pecados, mas a própria palavra do Senhor declara que nós estamos vivendo os tempos em que as pessoas estão seguindo pelo caminho da corrupção, e já sabemos que já é a última hora, é a última hora, é tempo de se arrepender, é a hora final para se arrependerem, para se reconciliarem com Deus o Pai, para tornarem-se ao Senhor. A Bíblia fala: deixe o homem seus maus caminhos e torne-se ao Senhor, que terá misericórdia. Muitos estão apacentando a si mesmos sem temor, ou seja, apacentando a si mesmos, seguindo um caminho sem temor. Nós sabemos que Jesus é o pastor das ovelhas, e toda ovelha ela segue o caminho do verdadeiro pastor, e a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor. Porém, há muitos que apacentam a si mesmos, não segundo a própria palavra, mas apacentam a si mesmos segundo os costumes do mundo, segundo seus próprios corações, estão apacentando a si mesmos. Mas a palavra do Senhor fala que esses são manchas em vossas peças de caridade, que se banqueteiam no pecado, ou seja, muitos estão banqueteando no pecado. Não seja uma pessoa que se farta no pecado, não busca a sua satisfação no pecado, mas o pão vivo que desceu do céu, Jesus, esse é o verdadeiro banquete que pode e devemos buscar saciedade na alma. O pecado, ele na verdade é uma satisfação momentânea e que traz as suas consequências e que traz a sua destruição, a destruição da sua alma. Pois o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a condenação. Se arrependo do pecado de idolatria, se arrependo do pecado de avareza, se arrependo das feitiçarias. A Bíblia, no livro de Judas, se refere aos falsos profetas como homens que deturbam a verdade de Deus, como homens que deturbam o que a Bíblia declara como verdade. A Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos trabalhosos em que muitos estão apacentando a si mesmos e estão sendo apacentados no engano. O mundo criou várias ideologias para apacentar a si mesmo, ideologias malignas e satânicas, onde apacentam a si mesmos. Alguns se apacentando no orgulho, outros se apacentando na imoralidade, outros se apacentam na embriaguez, alguns estão apacentando-se na idolatria, mas a Bíblia fala que esses na verdade são como nuvens sem água, levados para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas 2 vezes mais, mortais e desarraigados, como nuvens sem água e árvores murchas. São levados de um vento, de uma parte para outra parte pelos ventos de doutrina. Levam as pessoas ao engano, ventos de heresias, de perdição, que levam as pessoas a crer na mentira, a seguir pela perdição, mas a própria palavra do Senhor, ela declara que esses são levados pelo engano, os que na verdade estão apacentando a si mesmos. Porventura não existe um bom pastor para que as pessoas possam ficar apacentando a si mesmos, pois Jesus é o verdadeiro pastor, é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. De maneira nenhuma outro pastor dará a vida por sua alma. De nenhuma forma outro pastor, nenhum pastor dará a vida por você. Mas a Bíblia diz que Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Mas cedo nunca daria a vida por você.
Samuel Mariano, Samuel, pastor da Assembleia, jamais daria a vida por você, jamais daria suas riquezas por você. Nenhum homem daria a vida para a salvação de outro, mas a Bíblia declara que Jesus é o verdadeiro pastor, e como verdadeiro pastor, Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso nós somos eternamente, a vida inteiramente devedores de Deus, pelo que Jesus ele fez, pelo que Jesus ainda faz no dia de hoje, pelo que Jesus ainda hoje pode realizar. A palavra do Senhor alerta acerca dos dias finais. A palavra do Senhor fala, descrevendo os falsos profetas, dizendo assim: eles são ondas impetuosas do mar, descumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, a Bíblia dá uma descrição dos falsos profetas. São como ondas impetuosas, são como ondas devastadoras, como ondas que levam e arrastam uma multidão para a perdição, para as abominações, grandes abominações. Deus abençoe, amado. Grandes abominações que nós estamos vivendo nesse tempo atual, grandes abominações que nós estamos percebendo nos dias em que vivemos, grandes abominações em que as pessoas estão seguindo, consultam horóscopo, consultam os espíritos adivinhadores e, na verdade, até mesmo dentro de algumas denominações cristãs, estão os mesmos espíritos adivinhadores atuando. As pessoas, na verdade, estão entregues ao erro por não receber a verdade de Deus, por não receber a palavra do Senhor. O espírito do erro está cometendo as pessoas. Muitas pessoas estão vivendo caminhos loucos e nocivos que levarão à perdição, por não receber a verdade. Mas o Senhor Deus anuncia a todos que se arrependam, que deixem os homens seus caminhos maus e tornem ao Senhor, porque Deus é benigno. A palavra do Senhor diz que estão reservados as trevas, os quais seguem por caminhos abomináveis. O que é um caminho abominável diante de Deus? Você já parou para pensar? Segundo a própria palavra do Senhor, uma abominação a Deus é uma estátua, uma imagem de escultura. Segundo a própria palavra de Deus, uma abominação é a imoralidade, homem, mulher com mulher. Segundo a própria palavra do Senhor, as abominações são o que é oposto à verdade de Deus, o que é oposto à palavra do Senhor dos Exércitos. E nós vivemos um mundo em que está vivendo abominações de homens adúlteros, de homens mentirosos, que não querem se arrepender, que não querem, na verdade, reconhecer a graça de Deus, reconhecer o poder de Deus, que não querem dar o braço a torcer para se arrepender. Vivemos uma geração de homens fornicadores, maliciosos, que não querem reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Necessário é arrepender, necessário é seguir as suas palavras, necessário é deixar o tropeço, o engano. Nós estamos vivendo tempos em que pessoas estão sendo levadas pelas as nuvens do pecado, pelas ondas do pecado, sendo arrastadas de uma parte para outra, a perdição, em abominações. Uma abominação é uma feitiçaria. Uma abominação é se dobrar diante de uma estátua. Aquela estátua, a Bíblia fala em Salmo 115, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, ouvidos tem, mas porém não ouve. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus, ele está no céu, a terra é a estrada de seus pés e o céu é o lugar de seu descanso. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que não necessita que os homens ficam dirigindo petições a Ele por dezenas de vezes, como fazem. Mas as estátuas, como não têm ouvido,
Certamente, ainda que você falasse com ela 7 vezes, ela não ouviria. E talvez se você tentasse rezar 10 vezes, com o joelho dobrado diante da estátua, ela não ouviria ainda mesmo assim. E talvez se você passasse o dia inteiro rezando aos pés da estátua de Aparecida, Maria, ou qualquer que seja, ela também não ouviria. Porque a Bíblia declara que dentro dela não há espírito de vida. A Bíblia declara que ela tem ouvido, mas não ouve. Ou seja, tornam-se semelhantes a elas os que diante delas se prostram, os que confiam nelas. Quando você dirige uma petição olhando a uma estátua que dizem que é santo, na verdade você está depositando a confiança em algo morto que não vai fazer nada, nem agora, nem após a morte, não vai fazer nada, vezes nada, porque a Bíblia diz que não tem espírito de vida. Mas Jesus, em Mateus capítulo 6, ele diz assim: entra no seu quarto, fala com o Pai que está em oculto, Deus, o Pai que está em secreto, Ele te ouvirá, Ele te recompensará. O que é melhor para você, falar com o Aparecido ou com o Pai? É melhor falar com São José, São Pedro, Fátima, Aparecida, ou falar com o Pai? Porventura Maria, ela pode ser comparada com Jesus? A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Maria é comparada com Jesus Cristo, é colocada num pé de igualdade com Jesus Cristo. Nós chegamos a um ponto de idolatria tão grande em que a Maria Aparecida é colocada como uma deusa, é colocada como salvador, como algo que pode salvar, porque é colocado num pé de igualdade com Jesus, dizendo assim: se não for por Maria, não chega por Jesus. Mas a Bíblia declara que não há outro mediador além de Jesus Cristo. Ou seja, se não for por Jesus, não é por Maria, não é por Aparecida, não é por São Jorge. Se não for por Jesus, o homem está perdido. Se não for por Jesus Cristo, esse mundo está perdido. Se não for por Jesus Cristo, as pessoas elas estão perdidas a vida inteira. Estarão a eternidade rangendo os dentes, em perdição de tormento, por causa da sua incredulidade, por causa da sua idolatria. Ou seja, as pessoas que na verdade elas estão seguindo o erro dos seus corações, o erro dos falsos profetas mercenários, que pregam idolatrias, pregam heresias de mentira, de perdição. Essas pessoas estarão perdidas para toda a eternidade se não ler a Bíblia, se não examinar a Escritura. Jesus falou: examine a Escritura, porque ela testifica de mim. Nelas vocês encontram a vida, as Escrituras, a palavra. Nela nós encontramos a vida. Quantas pessoas vivem seguindo tais ensinamentos, tais caminhos de perdição, vivendo como se não houvesse Deus, elas estão sendo levadas para o inferno pelas ondas impetuosas do pecado, de heresias. E a Bíblia declara: desses profetizou Enoque. Enoque profetizou acerca desses. Enoque profetizou acerca das pessoas que estão vivendo levadas pelo engano. Enoque profetizou acerca das pessoas que gostam de viver sendo enganadas pelos falsos profetas. Mas a Bíblia declara que assim Deus trará sobre cada um a recompensa ao seu erro. A Bíblia declara que cada um receberá a recompensa que lhe convém pelo seu erro. Por isso Jesus, ele diz: tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como seu Senhor, mas antes em seus caminhos se corromperam. Romanos fala no capítulo 1 como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Deus os entregou a tais erros para desonrarem a si mesmos em seus corpos. O erro é uma ausência de Deus. O caminho de erro não é porque todo mundo é pecador e peca normalmente e vai pecar até a morte. O erro é uma escolha das pessoas conhecerem a verdade e não seguirem. O erro é uma consequência
para aqueles que na verdade são infiéis a Deus. O erro, na verdade, é um espírito que conduz as pessoas que não abraçam a verdade de Deus. Por isso que Jesus falou, a verdade ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Até quando rejeitarão a verdade para ouvir doutrinas de demônios? Até quando rejeitarão a verdade de Deus para se prostrar diante de uma estátua, para consultar horóscopos, para ler a mente, a mão de pessoas, para ficarem buscando por um futuro a qual somente pertence a Deus? Cartas psicografadas, pessoas buscando no mundo do além, no mundo dos mortos, algo que somente Deus sabe. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Como que nós podemos consultar os mortos para saber o que vai suceder, o que vai acontecer, o que devemos fazer? Como que nós podemos ser aconselhados pelo mundo dos mortos, onde a Bíblia declara em Eclesiastes capítulo 9 que os mortos não têm parte alguma no que acontece debaixo do céu ou sobre a terra, porque a sua memória entrou em esquecimento. A Bíblia declara que eles não têm parte alguma nessa vida, nem debaixo do céu, nem sobre a terra, porque sua memória está em esquecimento. Estão reservados para o dia do juízo, até que Jesus ele venha para julgar na sua vida e no seu reino. Mas as pessoas infelizmente estão seguindo por esse erro da feitiçaria, estão consultando os mortos e rezam os mortos, mas não faz sentido você rezar o morto. Segundo a Bíblia, após a morte segue a juízo, já está julgado, a alma está julgada após a morte. Não tem oração que muda o destino final na eternidade, não tem reza que muda o destino final da eternidade, não tem oração que muda o destino do morto que está no mundo eterno, no mundo da condenação. Mas a Bíblia declara que nós devemos orar a Deus para que nós possamos ter fé, para que nós possamos obter uma fé inabalável, uma fé fortificada em Jesus Cristo. Jesus não é Deus dos mortos, Jesus não é Deus da Fátima, Santa Aparecida, Santa Maria. Jesus não é Deus, segundo a Bíblia, Deus dos mortos. Não é Deus dos mortos, mas dos vivos, benigno para com aqueles que o invocam nessa vida. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com as heresias de perdição. Leia a Bíblia, leia as Escrituras, examine a palavra de Deus, leia a Escritura dia após dia, porque ela testifica de Jesus Cristo e nelas nós encontramos a vida. O livro de Judas está relacionado, está falando na verdade sobre os falsos mestres, está falando contra os ímpios, e a Bíblia declara acerca do seu destino. Está escrito no versículo de número 15: esses na verdade estão reservados para o juízo contra todos, ou melhor, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra Deus, contra Ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas vontades, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra Ele. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, os quais não têm o Espírito de Deus. Para fazer juízo, Deus ele virá para condenar os ímpios, ele virá
virá para condenar os ímpios por todas as suas obras de impiedade, para condenar os homens arrogantes que caminham segundo suas vontades, seus desejos desenfreados e pecaminosos. Por isso Jesus, ele foi enviado por Deus para nos alertar, nos instruir. E essa palavra hoje ela é anunciada da mesma forma, como uma instrução e um alerta na última hora, porque esta vida é a última hora. Depois dessa vida resta um juízo, e de lá segue para frente a eternidade. A eternidade que você há de se encontrar, você já parou para pensar? Ela pode ser condenação ou salvação. Não vai adiantar rezar, não vai adiantar orar, como também não vai adiantar fazer uma missa de sétimo dia aos mortos, aos que na verdade partiram dessa vida. Você foi enganado a vida inteira. Nunca houve um purgatório. Na verdade, as pessoas elas foram enganadas por não credibilizar a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Na verdade, as pessoas foram enganadas por não receber o amor da verdade de Deus, que é a sua palavra, para que sejam livres, para que sejam salvos. Foram enganados. Nunca existiu um purgatório. Não vai adiantar, não adiantou fazer a missa de sétimo dia, não adianta fazer a missa de sétimo dia, porque como a própria palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, após a morte segue a juízo. É a mesma coisa que desafiar a Deus, dizer que reza missa de sétimo dia define o destino do pecador. É o mesmo que desafiar a Deus, porque segundo a Bíblia, Deus, após a morte, ele dá um juízo ao homem. Ou seja, o homem presta conta para seguir a caminhada na eternidade, para estar no céu ou no inferno. Ainda hoje, ainda após a sua partida, ainda após a sua morte, estará numa eternidade, ou estará rangendo os dentes, ou estará para todo sempre descansando em Deus. Por isso eu declaro que é uma loucura, amado, rezar aos mortos, porque segundo a Bíblia, os que estão de lá não podem passar para cá, ou seja, não pode mover uma alma do lugar que está, ela não sai de onde está. Não vagam pela terra as almas, não descem ao purgatório, não reencarnam, mas segue a juízo. Juízo para a eternidade. É do tribunal de Deus para o céu ou para o inferno. É do tribunal do Senhor para a condenação, para a salvação. Creiam na palavra, creiam na Bíblia, não nos Judas. Não nos Judas modernos. Não creiam nos Judas modernos, creiam na palavra, creiam na Bíblia. Não creiam nos Judas, Judas de colarinho branco, Judas de gravata, mas creiam na palavra do Senhor, a qual foi escrita para o nosso aviso, a qual foi escrita para nos instruir, a qual também foi escrita para nos alertar, para que possamos ser salvos. A Bíblia declara, amados, lembrem-se, eles são murmuradores, eles são queixosos, são murmuradores e queixosos. Aqui a Bíblia está dando a descrição dos homens que estão caminhando em perdição. Eles são murmuradores, eles são queixosos, andam segundo as suas vontades. A Bíblia está dando uma verdadeira descrição dos homens que estão distantes de Deus. São homens queixosos, são homens murmuradores, são homens que andam segundo suas próprias vontades, ou seja, segundo os seus próprios desejos, e não segundo a vontade do Senhor. São homens avarentos, são homens arrogantes, homens que, por causa do interesse, admiram. Ou seja, muitas pessoas, por causa do interesse, elas se aproximam de Deus, elas se aproximam da pessoa de Cristo por causa do interesse. O interesse sempre, na verdade, nós vemos dentro da Bíblia que cercava Jesus. Jesus sempre estava cercado de pessoas
pessoas interesseiras que não eram pela vida eterna que estavam buscando a Jesus, mas pelo pão, mas pelo alimento, mas pelos sinais, pelos prodígios, não pelo pão vivo que desceu do céu. Os homens interesseiros somente buscam Jesus por causa do seu próprio interesse de alcançar aquilo que seu coração deseja. Mas a própria palavra do Senhor fala: amados, lembre-se das palavras que foram preditas, ou seja, a palavra de Deus que foi pregada, a palavra de Deus que foi anunciada, a palavra de Deus que foi verbalizada. A Bíblia está fazendo uma menção que nós devemos nos lembrar da palavra que foi anunciada. Ou seja, a Bíblia está declarando que nós não podemos nos esquecer da palavra do Senhor. O salmista escreve dizendo: eu escondi tuas palavras na tábua de meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. As palavras de Deus devem ser gravadas no coração para não pecarmos contra Deus. Esconder as palavras no coração é a mesma coisa do que praticar as palavras de Deus, os quais no último tempo a Bíblia declara que haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. A mesma coisa diz em 2 Pedro, no capítulo 3, que nos últimos tempos muitas pessoas vão caminhar em suas ímpias concupiscências. E muitas pessoas estão caminhando em suas ímpias concupiscências, em seus caminhos ímpios de desejos maus. Mas a Bíblia declara que esses estão sendo levados de uma parte para outra como nuvens secas, levadas pelas ondas à destruição. A Bíblia declara que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Eles mesmos escarnecem, levam vitupério ao Filho de Deus, escarnecem e levam vitupério por causa de suas ímpias concupiscências, seus ímpios desejos, seus desejos desenfreados, adúlteros, seus desejos imorais, seus desejos de bebedeira, seus desejos imorais. Na verdade, estão, segundo a Bíblia, segundo as palavras de Deus preditos, foi predito que isso aconteceria. Ou seja, tudo que a própria palavra do Senhor diz está se cumprindo, está se realizando, a fim de que as pessoas possam se despertar, para que porventura, tateando em meio à escuridão, possam de encontrar luz, possam se despertar para a vida. Se desperta do sono da indolência, se desperta do sono da incredulidade, se desperta antes que seja tarde demais, se desperta antes que venha abrir os olhos em chamas e tormento, se desperta antes que venha abrir os olhos em tormento eterno. Não siga as divisões dos homens que não têm o Espírito de Deus, mas siga as palavras de Jesus Cristo. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos é a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se arrependam. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Se arrependam. O machado está posto à raiz das árvores. Por mais que o homem ele possa se gloriar na sua saúde, na sua juventude, acreditar que seus dias são longos, a Bíblia fala que o machado já está posto à raiz das árvores. De árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz e lançada no fogo. Arrependam-se, tornem-se ao Senhor, arrependam-se e não pereçam. Bem-aventurados são o servo quando o Senhor vier o achar fazendo assim. Pois Cristo ele vem, eis que cedo Cristo ele vem, e o seu galardão para dar àqueles que vencer. Aquele que vencer dará a vida eterna.
mãe, sei lá. Que meios purificará o jovem os seus caminhos, prestando atenção segundo a sua palavra. Que meios purificará os seus caminhos, ensina-me seus estatutos. Glória a Deus. Oh, glória. O sol tá quente, igreja. Antes sol do que chuva, irmãos. No sol as pessoas ainda estão na rua, na chuva não tem ninguém. Quando eu cheguei tava caindo um orvalho. Tava serenando. E aí eu pensei que ia cair uma chuva forte, que o céu tava fechado. Aí eu fiz a minha oração para Deus. E o Senhor Deus ouviu minha oração e a chuva cessou e o sol veio com força. Glória a Deus. Mas daqui a pouquinho aí, mesmo que sol quente aqui, eu acho que vai cair uma chuva, porque tem umas nuvens negras ali, ó. E tá caindo de vez em quando umas gotículas de água aqui, de chuva. Vambora descansar. Glória a Deus pela oportunidade que nos concede poder levar a sua palavra, anunciando o Evangelho. Vamos finalizar por aqui. O Senhor Deus abençoe, irmão. Fiquem todos na paz. Ensina-me seus estatutos.